Então vamos lá, vamos ler o livro do profeta Miqueias, capítulo de número 1. A palavra do Senhor que veio em visão a Miqueias, morastita, durante o reinado de Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá, e a respeito de Samaria e de Jerusalém. Ouve todos os povos, presta atenção, ó terra, e tudo o que nela há, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós, o Senhor desde o seu santo templo, porque o Senhor está saindo do seu lugar, descerá e andará sobre os lugares altos da terra, os montes se derreterão debaixo dele, como a cera diante do fogo, e os vales se fenderão como as águas que se precipitam por um abismo. Tudo isso ocorre por causa da transgressão de Jacó e por causa do pecado da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó e Samaria? Quais são os altares de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra para plantar vinhas. Atirarei suas pedras no vale e descobrirei os seus fundamentos. Verso 7. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas. Todos os seus ganhos imorais serão queimados no fogo. Destruirei todos os seus ídolos, porque os ajuntou pelo salário de prostituta, e voltarão a servir de salário de prostituta. Por isso lamentarei, prantearei, andarei descalços e despidos, farei lamentações com ele, farei lamentações como de chacais e prantos como de avestruzes, pois as suas feridas são incuráveis, e o mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não comentei isso em Gate, não choreis em Acor, revolvei-vos no pó em Bet-Leafra, passa em vergonha nudez, ó moradora de Safir, moradora de Zanã, não saiu, a moradora de Zanã não saiu. O pranto de Bet-Ezel tomará a vossa morada, pois a morada de Morete espera ansiosamente pelo bem, pois a desgraça desceu do Senhor até a porta de Jerusalém. Atai o cavalo ligeiro ao carro, ó moradora de Laquis, fostes o princípio do pecado para a filha de Sião, pois as transgressões de Israel partiram de ti. Por isso darás presentes de despedida a Morezete-Gate, as casas de Aquisibir se tornarão em engano para os reis de Israel. Ó moradora de Maressa, ainda trarei a ti aquele que te possuirá. A glória de Israel irá até Adulão. Apara o cabelo, apara o cabelo, rapa a cabeça, por causa dos filhos nos quais tem prazer. Aumenta a tua calvície como água, porque serão levados de ti para o cativeiro. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra, porque precisamos ouvir a tua voz. Tenha misericórdia de nós, e que a tua palavra encontre lugar em nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. O livro do profeta Miqueias é um livro do juízo de
Deus. Na verdade, os profetas menores são livros que vão apontando para o juízo de Deus, apontando para aquele momento do período interbíblico, onde temos uma página em branco no meio da Bíblia, para depois entrar no Novo Testamento. Chama-se o período do silêncio divino, durante mais ou menos após o último profeta menor, chamado Malaquias. Deus, durante 450 anos, ficou em silêncio. Deus não falou, não tem registro, pelo menos, de nenhum profeta que foi levantado neste período. Não tem nenhum registro de profecias divinas neste período. Não tem nenhum registro de escritos encontrados neste período de 450 anos, que é a datação do livro do último profeta menor até o primeiro evangelho. Podemos observar com isso que Deus já vem, ou já está insatisfeito durante muito tempo com a geração humana, com a raça humana, por causa do pecado deliberado, por causa da preguiça de obedecer os seus mandamentos, por causa dos desejos de fazer a sua própria vontade. Então, o livro de Miqueias começa com este profeta que, na verdade, é um pupilo de muitos teólogos. Muitos acham o profeta Miqueias, a sua estrutura literária, a sua poética hebreia, o quiasmo, algumas figuras de linguagem que ele usa, um livro muito rico em poesia hebreia, um dos melhores escritos e um dos melhores livros do profeta menor. Na verdade, não só pela qualidade erudita do mesmo, mas também pela forma como ele desdobra o juízo de Deus. Então vamos entrar em algumas questões para que a gente possa entender qual foi a missão do profeta Miqueias. Um livro escrito mais ou menos no século 8 a.C., ele profetizou mais ou menos há 800 anos antes de Cristo, contemporâneo de Isaías, mas Isaías em nenhum momento o cita. Por quê? Porque Isaías, além de ter sangue azul, Isaías era primo de reis, parentes de realeza. Isaías tinha acesso aos palácios reais, ele entrava e saía, ele era bem cotado, bem quisto, no meio da alta cúpula, da alta realeza. Mas há um paradoxo com Miqueias, ele era um profeta pobre, lá de Morete, 32 quilômetros de Jerusalém. Ele era um homem do campo, um caboclo, um homem do interior. Ele não tinha muita, na verdade, oportunidade de estar no meio em que outros estavam. Ele não tinha oportunidade de estar no meio em que Isaías, Amós, que todos eram contemporâneos, estavam. Por exemplo, pode ter algum líder, algum pastor que é contemporâneo a mim, quer dizer que é da mesma época, mas não quer dizer que éramos amigos, que somos amigos, ou que estamos perto um do outro. Às vezes ele nem sabe que eu existo, eu não sei que ele existe, mas pelas datações, pelos documentos, encontraremos de fato algum registro que fala sobre isso. Então o nome Miqueias significa quem é como Yahvé. Quem é como Yahvé. É uma coisa interessante a se pensar também, porque o nome de Deus são 5 consoantes em hebraico que não tem pronúncia. Então o nome de Deus é um nome literalmente impronunciável. E esse nome mais próximo na tradução é o Yahvé. Porque você pode encontrar, por isso que é importante o grego, o hebraico, não só, principalmente na questão da interpretação. Porque na Bíblia, no Antigo Testamento vai estar o Senhor curou, mas quando você for no original hebraico vai estar o Jeová Rafá. Naquele momento ele foi Jeová Rafá. Ah, o Senhor é a nossa bandeira, vai estar lá o Senhor, mas vai estar lá no original Jeová de si, o Senhor é a nossa bandeira, né? E daí por diante, aquela música do Kleber Lucas que fala todos os nomes, ali são chamados de os apelidos de Deus, porque o nome de Deus na verdade é Yahvé. Yahvé porque eles colocaram algumas consoantes, algumas vogais, para aproximar esse nome de 5 consoantes, que é um nome impronunciável, o nome de Yahvé. E o que os escribas faziam? Toda vez que eles transcreviam a Bíblia, transliteravam, escrevia cópia da cópia da cópia. Quando chegava no nome Adonai, eles continuavam escrevendo com sua pena de tinta, com uma cor preta, normal.
mas ele tinha um potinho de tinta de ouro, e ele tinha um conjugado de penas ali perto, e tinha que ele usava para continuar transcrevendo a Bíblia. Os escribas, por isso o nome escribas, né, de escrever, eles transcreviam. E quando chegava no nome Adonai, eles continuavam com a tinta preta na pena. El Shaddai, ele continuava com a tinta preta na pena. Quando estava Adonai, Jeová Nissi, mas quando estava Yahvé, então o escriba pegava a pena nova, na tinta de ouro, na tinta dourada no caso, escrevia Yahvé, quebrava aquela pena e jogava fora. E ele continuava escrevendo. Quando na pronúncia o hebraísta entendia que era Yahvé, novamente, uma nova pena, na tinta dourada, tinta de ouro, Yahvé, quebrava e jogava fora. A reverência era tanta, o temor era tanto, com a preocupação de não acrescentar nenhum tio, nenhum jota naquilo que estava escrito, e principalmente quando se tratava do nome de Deus. O nome de Miqueias faz jus à sua missão, faz jus para a missão que ele foi chamado. Quem é como o nosso Deus? É um nome em forma de pergunta, a tradução. Eu já falei para vocês também, pregando em outros textos sobre o nome, que diferente de nós que colocamos o nome no filho porque achamos bonito, o hebreu, ele tinha por obrigação de saber o significado do nome do seu filho, e o significado de repente seria como bênção ou como maldição. Então quando um menino nasce agarrado, segurando no calcanhar do irmão, gêmeos, a mãe fala, esse vai ser Jacó, que é suplantador, enganador, aquele que quer passar o outro para trás. E por que ela botou o nome do outro de Esaú? Porque ele era muito peludo, ele nasceu muito cheio de pelos. Porque Deus não falou, o nome de um será Jacó e do outro Esaú. Falou, dentro dele tinha 2 reinos, o maior servirá ao menor. Então, eles colocavam um nome na criança, e aquele nome era como herança. Então, quando Rebeca chamava Jacó, nós entendemos a pronúncia, Jacó. Mas quando a mãe hebreia chamava, ele entendia. Ô enganador, vem cá. Ô suplantador. Então quando uma mãe hebreia, um pai hebreu chamava o seu filho pelo nome, ele entendia o significado do nome. Então o nome de Miqueias é quem é como o nosso Deus. É um nome desafiador. E para falar de juízo de Deus, não tem como falar de juízo sem soberania de Deus. Deus é aquele que se apresenta, principalmente nos livros em que temos escolhidos para as exposições bíblicas, como um Deus soberano, um Deus que não negocia a sua fé, um Deus irredutível com a sua escritura, um Deus irredutível com a sua palavra. Deus não volta atrás com a sua palavra, mas não é simplesmente no sentido de dizer e depois não fazer. Mas quando a Bíblia diz que Deus não volta atrás com a sua palavra, é que o que ele disse ainda está dizendo, o que ele falou ainda está falando. Se formos olhar no português, não, a Bíblia não diz, a Bíblia dizia. Não, e Jesus disse, não, ele falou. Mas no sentido espiritual, no sentido teológico, aquilo que Deus disse ainda está dizendo. Amém. Ou seja, porque não tem prazo de validade as ordenanças de Deus. Amém. São palavras, como disse Pedro, de vida eterna. Amém. Então estamos falando do homem e a sua mensagem. Miqueias significa quem é como o nosso Deus. Ele era impetuoso, petulante, ele tinha um nome desaforado, ele tinha um nome que deixava o pecador assustado, ele tinha um nome de quem tinha poder não gostava muito dele, porque quem é como o nosso Deus era o título e era o significado do nome de Miqueias. Já falei onde se localizava Morete, 32 quilômetros de Jerusalém, uma região mais do interior. Ele não era da capital, da cidade, não tinha muitas influências, como podemos dizer que Isaías tinha. Isso lhe ajudou muito em suas profecias. Só o fato dele dizer que o rei ia morrer, depois dizer que não ia morrer mais, e ter feito o rei chorar e não ter morrido, você já imagina que Isaías ele tinha um bom contexto com a realeza. Fala para o rei, tu vai morrer. No pátio ele diz assim, volta e fala para ele que não vai morrer mais não. E agora? Para
voltar para o rei. Não, estou brincando, estava trolando você. Então foi complicado, eu acredito que para Isaías voltar e falar aquilo para Ezequias, mas ele compreendeu que ele estava em espírito de oração, ele estava orando, e foi resposta de Deus. Miqueias, ele vai trazer uma palavra, e aqui entra outra questão teológica, bíblica, teológica, e por falar em bíblica e teológica, o nosso curso de teologia bíblica já está bombando, já estamos com mais de 20 inscritos, o povo sedento para aprender, né, mais um pouco das escrituras sagradas, louvado seja o Senhor. Mas aqui numa teologia bíblica, eu preciso entrar nessa questão da teologia bíblica, que faz parte, na verdade, daquilo que estudamos no nosso dia, e vamos entrar no verso 1 para que a gente entenda isso. A palavra do Senhor veio em visão a Miqueias, o morastita, durante o reinado, e esse período que fala dos reis é justamente para que a gente venha se situar na data. Por que sabemos que ele é contemporâneo de Isaías, de Amós? Porque Amós era da época desses reis, Ezequias, Isaías. Lembra que Isaías fala para Ezequias que ele não vai morrer, aquela coisa toda? Então, se ele profetizava nos dias, o nome disso se chama, teologicamente, evidências internas. São evidências que o próprio texto dá de que ele era contemporâneo de fato de Isaías, porque até o momento que eu falei aqui, como é que eu podia provar? Mas eu estou dando uma evidência interna, não externa, de um material extra-bíblico, mas uma evidência interna do material bíblico, do próprio material que eu extraí após estudo, né, de comentários, que de fato era contemporâneo, por causa da datação dos reinados. Então, se ele profetizou na época de, olha quantos reis, na época de Acais, na época de Jotão, na época de reis de Judá, ele foi também, a gente pode, chama-se de indução, isso é uma indução, nos induz a pensar que ele foi chamado muito jovem para ser profeta, porque passou três períodos de reis, e ele profetizou na época dos três. No mesmo lado de Judá, todos esses reis foram reis de Judá. Então, se ele viu um rei, viu outro, né? Você já vê que ele, muito jovem, já foi chamado ao ministério profético. Por isso que ele alcançou o período desses outros profetas e foi chamado de contemporâneo. Tá bom? Então, vai segurando aí as questões introdutórias, que é importante, porque depois a gente caminha e essas informações são importantes para os irmãos. Então, podemos observar aqui essa questão da cidade que distava 32 quilômetros, mas da visão, que eu falei da teologia bíblica, que é importante. Quando o Senhor mostra em visão, a palavra do Senhor veio em visão a Miqueias. Podemos entender isso, a questão da visão. E aí, como não contextualizar uma geração que vê Deus de tudo que é jeito, vê anjo, mas não vê Deus, vê anjo, vê isso, vê aquilo, e não consegue ver a ação divina na sua vida, não consegue sentir. A palavra estava em Miqueias, mas veio por meio do Senhor, veio do Senhor. Lembra a expressão de Paulo? O que eu recebi do Senhor é o que eu vos entreguei. E por que no início de cada livro de profeta vem essa questão, a palavra do Senhor que veio? Porque quando a palavra não é agradável, é muito mais fácil não acreditar que ela é de Deus. Não foi de Deus. É muito mais fácil acreditar que foi uma indireta, que foi uma encomendado, que foi uma... Porque é difícil ser confrontado por Deus através de uma pessoa. E o nome de Miqueias, quem é como nosso Deus? Quem aqui é como nosso Deus? Eu pergunto, quem aqui é como nosso Deus? Ninguém aqui é como nosso Deus. Mas o ser humano não deixa de pensar às vezes. É por isso que a natureza do homem vive em alta rebelião. Do homem, eu vou ser mais preciso. A tua natureza, a minha natureza, vive em rebelião dia após dia com Deus. Porque tudo que contraria você não é de Deus. Porque tudo que te desagrada não é de Deus, e tudo que tu gosta é de Deus. Estamos tendo a visão de um Deus gênio da lâmpada mesmo?
Mas se te agradou, aí é de Deus. Se a mensagem foi boa, foi uma bênção. Se não foi, não foi de Deus, não foi. O negócio foi indireto. Num dia que é para o outro, foi de Deus. Num dia que é para você, é indireto. Quando é para o outro, glória é até mais alto, provocando. Oh, glória! Não é você não, tá, mulher? Porque teu glória é o mais alto. Só para corrigir. Você dá em qualquer circunstância. Mas nós podemos entender isso. A palavra do Senhor veio em visão. Então ele não só teve essa palavra, mas ele teve um prazer que os outros não tiveram. Ele viu a palavra. A palavra do Senhor veio em visão. Agora vai entender como em visão ele viu a palavra do Senhor e passou. Palavras tão fortes, palavras de juízo, e ele viu a palavra, ele não viu ninguém no leito, ele não viu Deus tirando do leito, ele não viu Deus fechando cova, ele não viu nada disso. Essa geração folclórica vê tudo. Não, Deus revelou, mas ele já tirou. Então para que ele revelou se ele já tirou? Tu ia morrer, mas não vai morrer mais não, porque Deus falou que tu não ia morrer mais não. Mas ele me revelou que tu ia morrer. Uma geração folclórica, uma geração que não tem a vida voltada expressamente às Escrituras, porque nas Escrituras tem mais coisas que nos confrontam do que o que nos agrada. Então, ouvinte mimado, ouvinte sofisticado, ouvinte que não aguenta ouvir verdade, é ouvinte que não lê Bíblia. Porque a fé vem pelo ouvir pela a palavra de Deus. E quando eu me debruço sobre ela, eu entendo o seguinte, que eu sou mais confrontado do que qualquer outra coisa. É por isso que descobriram o caminho. Os falsos profetas descobriram o caminho, e o caminho é muito fácil. Sabe qual é o caminho fácil? É só falar o que o povo gosta de ouvir. Eu tinha um professor no seminário chamado Jonatas Bento, ele é vivo, é professor ainda no seminário, e ele doutorou em teologia, estudando nas melhores universidades de teologia, e ele é auxiliar do pai dele na igreja. E ele contou certa feita que estava numa série de exposição bíblica para a igreja, numa série de exposição bíblica, e o povo não dava um glória, não saía um amém, não saía um aleluia. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Será que eu estou matando a igreja em vez de dar vida? Será que eu estou abençoando o povo? Porque por se tratar de uma denominação que não é batista e tal. E ele disse que numa noite veio um convidado para pregar, ou que o pai chamou, não sei quem convidou. E aí o pregador disse assim, eu posso ouvir um amém de chocolate aí? Diz que o povo tudo, amém, glória a Deus. Aí ele, agora eu quero um amém de prestígio. Aí o povo, oh, glória. Ele ficou em crise, ele chegou lá no seminário em crise, na segunda-feira, na aula de segunda no seminário. Eu estou arrasado, eu estava matando a igreja. Chegou um pregador lá, rapaz, agitou. O povo só faltou da cambalhota, porque ele dizia, cara, só ouvi um amém de chocolate aí. Não sei onde ele arrumou isso, mas o povo gostou. Porque chocolate é doce, o chocolate lembra coisa boa. Falei a palavra chocolate, já deu água na boca de alguns aqui que gostam, chocolate. Fala amém de chocolate, de prestígio, já lembra logo. Então a mente associa coisa boa. Isso foi o desafio de Miqueias, de receber uma palavra em visão e entregar aquilo que ele recebeu durante o reinado desses homens. Ele começa o verso 2 e diz, ouve todos os povos, presta atenção, ó terra, e tudo o que nela há, seja o Senhor Deus testemunha a favor de vós? Não, contra vós. Olha que profecia, já começou agradando todo mundo. Já começou todo mundo querendo ouvi-lo. Vamos ver o que Deus tem, né? Ouve, ó povos, prestem atenção, toda a terra e todos que nele habitam. Ele é um poeta. O Miqueias é um poeta. Ele tem um jogo, uma estrutura literária, um fluxo de argumentação muito ímpar.
no seu discurso, quando ele diz habitantes. Olha que lindo essa semântica. Ouve todos os povos. Olha que introdução. Prestem atenção, ó terra. Ó, palavra de interjeição, uma que expressa sentimento. Ó terra. Traz uma ideia de quebrantamento. O salmista, quando olha, ele diz o quê? Ó meu Deus, ó Senhor, expressando sentimento. Então ele diz: ouve todos os povos, prestem atenção, ó terra, e tudo que nela há, e seja Deus testemunha contra vós, o Senhor desde o seu santo templo. E ele explica no verso 3: porque o Senhor está saindo do seu lugar e descerá e andará sobre os lugares altos da terra. O Senhor está saindo do seu lugar. Eu estava lendo aqui, assentado numa música que cantou, e nós também às vezes falamos: podeis assentar, e assentar, e o Senhor está assentado, fixado. Então esta coluna está assentada, porque ela está fixada neste lugar. Fica de pé, podeis assentar, a ideia de se sentar, não é verdade? E Deus que está assentado em um alto e sublime trono, esse Deus agora vai sair do seu lugar. Ele vai sair da poltrona do papai. Você tem noção disso? Quem tem poltrona do papai em casa sabe que está sentado ali. Eu não tenho não, tá? Mas aquela poltrona tem que sair dali, porque a coisa não está boa. E ele começa: o Senhor seja testemunha contra vós, porque ele se levanta. E eu lembrei aqui, coloquei até essa ilustração, e eu vou falar ela de novo, porque remete muito isso. Quem trabalhou ou trabalha em empresa de linha de produção pode perceber, principalmente empresas de linha de produção, que por uma questão logística, claro, a sala do diretor-geral, do CEO, do supremo lá da empresa, o cargo mais elevado, fica sempre em um lugar alto, e as suas paredes, elas são, via de regra, a metade toda de vidro, de meia saia, ela é meia saia e toda no vidro, porque dali da sua sala ele consegue ver. Ele não acompanha, porque ele não está ali perto, ali tem os supervisores, os assistentes, mas ele, da sua sala, ele contempla toda a linha de produção. Isso foi na Hermes, na Americanas, as empresas que eu passei, via de regra, assim. E eu falei para vocês já que a Hermes uma vez tinha um gerente, contratou um diretor-geral que era chamado e conhecido como Paulão do Carrefour. Quem lembra dele? O apelido dele, Paulão do Carrefour. Olha, quando o Paulão descia, que a gente via descendo lá dos degraus, descendo os degraus, para vir na linha de pedestres correndo, a gente sabia que coisa boa não era. Encontrava alguém debruçado na paleteira: está fazendo o que, filho? Está cansado? Não, estou respirando um pouquinho. Ele dizia: passa no RH, e continuava andando. O outro com dificuldade no coletor, que o coletor não está com dificuldade, vai no RH que resolve. Mas é porque ele tinha a proposta de mandar 300 e poucas pessoas embora mesmo, para reduzir o custo. Então quem ele encontrava na frente sem fazer nada, ele dizia RH, RH, RH. E a Berenice, que era a mulher do RH, já sabia: não, eu vim aqui que o seu Paulão mandou vir aqui. Não sei como é que é essa folha para você, estou demissão. Era um chororô terrível. Ele só ficou 3 meses, não aguentaram, fizeram de alguma coisa, 3 meses só ele ficou lá. Foi um estrago muito grande que ele fez. Tinha lá gente de 20 anos, coordenador de não sei o que. Ele pegou, sem fazer nada, RH. Não entendia nada, só sabia o que significava quando chegava no RH. E como a gente tremia, como as pessoas tremiam, como o Salmo 91, quando o Paulão vinha na minha direção, eu falava: cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Eu já contei para vocês uma vez que eu dei glória de um amigo, mas eu fiquei, depois estava eu e ele numa linha de prateleira fazendo, porque o coletor que dizia a rua, o coletor que diz a próxima rua que eu vou entrar, não sou eu que escolho.
Coletei o micro-ondas na rua Z, agora tem uma mesa na rua A, 22, nível 3, eu tinha que ir lá. Então a gente caiu logo na rua principal, e eu e o amigo, não lembro o nome dele, dizia assim: tomara que Paulo do Carrefour não entre, porque a rua da prateleira é a rua que ele passava. E ele entrou, quase na hora do almoço, faltando 10 para o almoço, ele entrou. Ah não, tomara que antes dele chegar aqui, libere todo mundo para o almoço. E estava eu e estava o outro, e o Salmo 91 não parava de falar. E aí ele bateu no ombro do rapaz que estava do meu lado, não sei porquê, e falou assim: filho, dá uma passadinha no RH. Eu fiquei triste, mas depois que o menino saiu com a cabeça baixa e falou: eu vou lá. Aí eu entrei numa rua que não tinha ninguém e falei: oh glória, o Senhor ouviu minha oração. O Senhor está saindo do seu lugar, Miqueias já disse, descerá e andará nos lugares mais altos. Deus vai sair, e é uma língua, como eu falei, é uma poética hebreia. Lógico que Deus é onipresente, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Os olhos do Senhor contemplam todos os maus e os bons, sabemos disso, mas numa linguagem figurada do profeta, está expressando um juízo eminente. Deus está vindo para resolver uma questão específica. Deus está saindo do seu lugar, se levantando do seu lugar para julgar. Ele descerá, porque ele está no lugar alto e sublime, e andará sobre os lugares altos da terra. Porque o salmista vai dizer que na verdade a terra é o estrado dos seus pés. Os rios são as bacias de Deus lavar os seus pés, diz o salmista. Os rios, os mares, é uma bacia onde ele banha os seus pés, de tão grandão que ele é. Agora imagine essa mão desse Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre você. É só pensar na soberania, que toda vez que você sentir ameaça, toda vez que você sentir medo, toda vez que você sentir temor, e você lembrar do tamanho dessa mão, de um Deus que os rios é a bacia dele banhar são as bacias dele banhar os seus pés, a terra é o estrado, é o caminho por onde ele passa com os seus pés. Imagine então o tamanho da mão desse Deus sobre a tua vida, todos os seus temores, anseios e medos. Quando você lembra do tamanho dessa mão, você deita, dorme e logo pega no sono, porque só o Senhor te faz habitar em segurança. Então ele diz: o Senhor está zangado, o Senhor está chateado. Eu estou dando a dica para vocês, que ele está levantando do seu lugar, andará e descerá sobre os lugares altos. Olha a expressão de Salmos de Miqueias, parece que ele meditou muito em Salmos. Ele tem uma particularidade muito comum dos salmistas. Olha como ele diz: os montes se derreterão debaixo dele, como a cera diante do fogo. Os vales se derreterão como as águas que se precipitam por um abismo. Então as águas das cachoeiras, elas se precipitam, elas caem com tanta força, que dependendo da cachoeira, dependendo do lugar, pode causar até uma lesão se você ficar na queda da água, chamada torrentes de águas. É que cai com força. Então ele está dizendo que só a presença de Deus, quando ele vem nos montes, e a música bonita diz como? E ele vem saltando pelos montes. Seus cabelos. Não vai ser bonitinho assim não, tá? Porque quando ele vir nos lugares altos, os montes se derreterão. Meu Deus. Cada lugar onde ele acabar de colocar o seu pé, figuradamente falando, que é antropomorfismo, uma figura de linguagem que dá expressões humanas a Deus, porque Deus é espírito. Amém? Amém, irmão? Os olhos do Senhor, a mão do Senhor é só linguagem figurada, porque Deus é espírito. Mas cada lugar onde ele põe o seu pé vai se derreter. E aí a gente vai ficar cantando assim nessa mesma alegria, né? Incendeia, Senhor, a sua noiva. Eu canto, mas eu fico. Não incendeia não, Jesus. Se incendiar aqui, primeiro os bancos não sobra nada. Com esse estofado então, não é? Só tem 2 extintores aqui, não dá conta. E se pegar em mim, eu viro pó e cinza. Porque só escolha. Isso aqui é só podridão.
Isso aqui é só coisa ruim. E quando a Bíblia fala de carne, hoje eu estou mais professor, né? Quando a Bíblia fala de carne, é natureza, não é o osso. Minha carne é fraca. Você viu isso aqui? Mas está falando é natureza. A Bíblia, quando fala carne, não é o teu corpo, ossos e medulas, é natureza. Associe isso, carne à natureza. Não carne que tua mão faz. A tua mão faz o que tua natureza mandou ela fazer já. Não é isso? No Fantástico, o que é que diz lá o doutor Drauzio Varela? Que quando fazemos um movimento, o cérebro antes já liberou ali milésimos, sei lá quanto, não sei usar a expressão, de segundos, e mandou. Até isso que eu estou fazendo, o cérebro já mandou fazer primeiro. Então, aquilo que o meu corpo faz é o que a minha natureza mandou ele fazer. É que a minha natureza, que chama de carne, essa é a carne que o Paulo fala, manda fazer. Ele levanta do seu lugar, ele vem, os montes se derreterão como cera diante dele, porque tudo tem que se despojar. Eu tenho dificuldade de altivez em pessoas que dizem estar na presença de Deus. Eu tenho dificuldade de um espírito altivo em pessoas que se dizem estar na presença do Senhor. Eu tenho dificuldade de entender uma postura soberba na casa do Senhor, porque se diante dele até os montes se derretem como cera. Glória a Deus. É só olhar essa poesia e eu entender que eu tenho que viver prostrado, humilhado diante de Deus. Porque a Bíblia diz que não é aquele que serão os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz que é aquele que se humilha. Verdade. Só que a gente tem que dar uma temperada, botar um sazão no negócio, que é para ficar mais palatável. Verdade. Então a Bíblia não diz, os humilhados serão exaltados. Diz, aquele que a si mesmo se humilha, o Senhor o exalta. E aquele que a si mesmo ainda tem redundância, que é para confirmar. Eles gostavam de ser redundante e cometer o pleonasmo de propósito. E aquele que a si mesmo se exalta, o Senhor o humilhará. Então, se os montes, seres inanimados, numa linguagem figurada do profeta, se derrete diante dele, eu que tenho consciência, que tenho a mente de Cristo, que penso, que raciocino, que não tenho uma mente embrutecida, que não sou como um animal irracional, por que não se prostrar diante dele? Vocês lembram da visão de Daniel? Daniel ora 21 dias, Deus não manda a resposta, mas quando Deus manda a resposta, Daniel está com os amigos. Só que os amigos não veem o que Daniel vê. Só Daniel vê o anjo. Ele diz, só eu vi. Mas os meus amigos correram para se esconder tremendo de algo que só ele viu. Porque a presença de um anjo era tão forte, eles sentiram de uma maneira tão forte, que Daniel descreve, os meus amigos correram para se esconder com medo da visão que só eu vi. Isso é temor. O Senhor está aqui. O Senhor passeia no meio da sua igreja. O Senhor habita aqui. Porque Ele diz que quando eu tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei presente. Você acha que eu vou falar algo sem base? Se eu falar, depois eu tenho que consertar. Eu garanto que Ele está aqui, porque a Bíblia me garante que quando eu tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Glória a Deus. Mas precisamos entender que nem toda reunião é no nome de Deus. Muitas reuniões são antropocêntricas. Tem reuniões evangélicas chamadas de culto que Deus não pisa, porque a adoração ao homem, a imagem do homem, a pessoa, e ele diz ali, eu não entro. Porque eles estão reunidos, mas não está em meu nome. Estão reunidos em nome do ego, em nome dos seus status quo, em nome do seu bel prazer. Verdade, Deus. É porque tem coisas que é um pouco difícil de explicar, tem coisa que só a gente sente, porque às vezes tem coisa que às vezes não vai de jeito nenhum, porque tem coisas que às vezes não flui de jeito nenhum, porque tem dias que às vezes parece que
Eu já falei isso para diáconos. Está na intercessão comigo ali, toda hora eu estou falando, eu não estou falando da vida de ninguém não, estou toda hora pontuando alguma coisa. E tem dia que eu digo, parece que hoje está amarrado de corda. Aí eu digo, quando vê eu passar o lenço na testa, porque está ossa para mim, que eu já estou suando, porque depois vai ter que ser eu vir a pregar para o povo de Deus. Precisamos ter essa sensibilidade espiritual que a Bíblia chama de discernimento, do homem espiritual que discerne todas as coisas, mas ele é esquadrinhado pelos outros, mas por ninguém ele é discernido, porque ele é espiritual. Meu Deus, hein? Mas tem muitos que não são carnais. Não, só basta você ser natural para não entender nada do que é espiritual. Verdade. Carnal e espiritual. Mas a Bíblia cria uma rivalidade entre o natural e o espiritual. Paulo descreve o homem natural, ele não diz o homem carnal, que vive no pecado, no prazer, na vontade. Ele diz, o homem natural não discerne, não consegue discernir o Espírito de Deus, as coisas de Deus. Mas o homem espiritual, ele discerne não só pessoas, mas ele discerne todas as coisas e por ninguém é discernido. Aí você escolhe se você quer ser natural ou espiritual. Meu Deus. Glória a Deus. Não precisa ser carnal. Só você querer ser natural, tudo ser light para você, tudo ser amém de chocolate, que você não vai entender nada do agir de Deus. E essa visão de Miqueias mostra muito isso. Um Deus soberano que se indigna. Lembra? Eu estou na progressão aqui na construção. E ele se levanta do seu trono, ele desce do seu lugar, ele sai do seu lugar. Qual é o lugar de Deus? O trono. Isaías diz, se ele é contemporâneo, ele sabe. Eu vi o Senhor antes de morrer o rei Uzias. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Não só estava sentado, ele estava fixado, porque o trono é dele. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou sentado aqui, posso levantar e ir embora, esse lugar não é seu. Se alguém aqui briga por causa de lugar, o lugar não é seu. Não tem sentou no meu lugar, sentar no meu lado, não tem. Mas tem um lugar que é só de Deus, o trono. Amém. Ele está não sentado, ele está assentado em um alto e sublime trono. Amém, Jesus. Só que ele, para se levantar de um lugar que ele está assentado, segundo Miqueias, ele está avisando aos moradores de Judá e de Samaria que a coisa não vai ficar boa não. Verdade. O que está por vir não é bom não. Agora ele dá um motivo por que Deus faz isso. Vamos progredindo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e por causa do pecado de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? Quais são os altares de Judá? Não é Jerusalém? Pois, por isso farei de Samaria um montão de pedra no campo, uma terra para plantar vinhas. Atirarei suas pedras no vale e descobrirei os seus fundamentos. Descobrir os fundamentos é a mesma coisa tem os montes e pegar e tirar a nudez dos montes. Tem como você imaginar um lugar gramado, vestido, coberto, pedras cobertas? Ele vai tirar os fundamentos, ele vai com sua mão de poder lá na rocha mais firme, segundo ele, mais na base mais profunda, e ele vai mover, e ele vai mostrar que esse monte não é firme. Ele vai mostrar que ninguém é firme diante dele se ele não confirmar. Sabe por que vocês estamos firmes? Sabe por que nós estamos? Não é porque nós somos firmes não, nós não somos nada. Uma palavra só, dependendo de quem vem, como vem, por que vem, derrota você, deixa você mal, deixa você sem comer, sem dormir, te faz chorar. É verdade, Deus. Mas sabe quem te deixa firme? Deus. Jesus. Glória a Deus. Deus é quem te deixa firme. É Ele que firma os teus passos. Lembra do Salmo 16 de domingo? Ele te impede de tropeçar. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Amém. Por que Davi, quando orava, dizia o que? Senhor, quebra o queixo dele, quebra os dentes dele, porque ele não queria ouvir as acusações, as infâmias, as injúrias. Então ele clama para que Deus feche a boca do inimigo.
Mas o profeta dá uma resposta. Isso está acontecendo por causa da transgressão de Judá transgredir. Eu já falei, toda transgressão é pecado, mas nem todo pecado é transgressão. A Bíblia fala de pecado e de transgressão e de iniquidade. Mas iniquidade é pecado, transgressão é pecado. Mas nem todo pecado é transgressão e nem todo pecado é iniquidade. Transgressão vem de transgredir, não é verdade? Então a transgressão é uma maneira deliberada de desobedecer. Por exemplo, tem a placa, não pule. E eu vou pular de propósito. Eu vou pular de forma planejada. Eu vou passar de tarde, vou olhar, vou ver quem está ali, vou ver quantos entram, vou ver quem está ali naquela rotina. Para de noite, ele tem tempo. O transgressor, às vezes o pecador, ele não tem tempo de se arrepender antes de cometer. Presta atenção nisso. Mas o transgressor, ele tem oportunidade de se arrepender antes do ato, porque ele planeja, ele maquina, ele arquiteta, ele trama, ele ajunta, ele recolhe, isso é para isso, eu vou fazer isso, de noite, 10 horas, tudo certo? Por exemplo, quem vai roubar um banco, ele trama, ele arquiteta horário, vê quantos policiais estão na guarita, vê quem está no plantão, isso é transgressão. Diferente do pecado, vamos pensar em um bandido também que sabe que roubar é errado, é crime, mas quantos, porque faltou leite, porque faltou algo, por um momento de desespero, sai esbaforido ali e vai assaltar quem vem pela frente, de repente é um policial e alveja ele, e ele morreu. Mas se ele tivesse pensado em transgredir, ele não morreria, porque ele iria tramar, ia ver a hora que ele entra, ia ver a hora que ele sai, a moto, a arma, se não tem. Deu para entender a diferença de pecado e transgressão? E aí entra a questão da casa de Deus. A transgressão. Pecado, somos pecadores, mas Deus não tem prazer no pecado. Temos um advogado que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas o transgressor, ele é cruel. O transgressor, ele trama a hora exata que ele vai pecar. O transgressor, ele trama a hora certa do encontro. O transgressor, ele trama a hora certa do que ele vai fazer. Se atrasar, é só 10, 15 minutos. Mas ele trama. O pecador faz, mesmo sabendo que é errado, mas muitas vezes não pensa nas consequências. Por isso que logo após, via de regra, deve vir o arrependimento. Mas sabe por que o transgressor não se arrepende? Porque ele planejou, ele maquinou, e até na hora de orar para pedir perdão, a mente acusa. Tu planejou, tramou tudo, e agora está pedindo perdão. Aí a gente descobre que confissão não é arrependimento. Nem todos que confessam de fato se arrependem, ou se arrependeram. Então Deus está vindo por causa da transgressão de Jacó. Foi algo de Israel de forma deliberada. Outra expressão aqui, não vai dar para pregar, possivelmente, com certeza, talvez, todavia, Miqueias, capítulo 1 inteiro. Mas essas informações aqui, na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, Deus fala Israel, olha, presta atenção, Israel é todo o país, amém? Concorda? Amém. Mas na Bíblia, quando fala Israel, ele está falando só do reino do norte, que é Samaria. Quando ele fala Judá ou Jerusalém, é reino do sul. Reino do norte, só passaram reis que nunca foram crentes, que só fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Vai no livro das crônicas dos reis de Israel, e você vai ver, só o reino do norte fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Do lado do sul acontecia de não obedecer o caminho do seu pai Davi, mas era algo pontual. Mas no reino do sul, a transgressão, no reino do norte, a transgressão era deliberada, a corrupção generalizada. A época em que Miqueias profetiza é época de corrupção, época que os políticos estavam envolvidos, época em que os sacerdotes estavam envolvidos. Em tudo isso, cada um brigando pela sua parte, não é nada diferente do que estamos vivendo em nossos dias, não é verdade? É muito atual o livro do profeta Miqueias, assim como de Joel, de Amós. Mas é por causa da transgressão do reino do sul, do reino do norte, perdão, reino do norte. Por causa da transgressão de Samaria.
Então, quando ele fala Samaria, é Reino do Norte. Só o país que foi dividido em duas capitais, na época de Jeroboão e Roboão, um filho de Salomão com o outro rei, eles dividem, racham o país, e agora que vai entrar aquela expressão, e vocês, por isso que é importante vocês entenderem esse ponto, para quando a gente chegar no texto de capítulo 5, que ele diz assim: não confie no que te abraça, não confia no que te beija, porque o inimigo do homem são os da sua própria casa, são os da sua própria família. Cuidado com muita faga. Augusto dos Anjos diz que a mão que muita faga é a mesma que apedreja, e a boca que beija é aquela que escarra. Cuidado, porque a boca que matou Jesus foi a boca do beijo, a boca de Judas. Mas por que ele fala isso? Porque Reino do Sul nunca deixou, e Reino do Norte, mesmo dividido entre eles, nunca deixou de Deus olhar e ser o único povo de Deus. Então, quando Deus vê Samaria com a Síria, que estava ficando forte, poderosa, conquistando, então, Reino do Norte não gostava do Reino do Sul, criou rivalidade entre, vou usar o termo de capitais, Samaria e Jerusalém eram rivais, mesmo sendo o mesmo povo. Mas para destruir a irmã, que é Noemi não amada e não meu povo, na voz do profeta Oséias, a Síria ia ter uma conversinha com Samaria. Samaria ia fazer um acordo com a Síria, com o povo pagão, com o povo ímpio, mas que eles sabiam que tinha um poder que eles não tinham de derrotar a irmã. Então, e aí Samaria, e aí a Síria? Rei da Síria, somos seu, tu és nosso. Como é que a gente faz para derrubar lá aquele rei lá de Jerusalém? Jesus. Nessa hora, até que não convive junto, passa a ser amigo. Para traçar o objetivo, o plano, é isso que a Bíblia fala. E é isso que nossos olhos veem dia e noite. Até que não se entende, passa a se entender. Mas é só por enquanto, até concluir o objetivo. Quando acabar a saga da vingança, a gente volta à nossa rivalidade. Mas por enquanto, vamos se tratar com carinho, porque a gente tem o mesmo objetivo, não é? Aí tem um ditado, né? Que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Não tem gente que fala isso? Então, se é inimigo do meu inimigo, eu vou ser amigo, porque vamos ficar mais fortes para derrotá-lo. Mas na vida real isso não acontece não só foi na Bíblia mesmo lá escrito. Só 800 anos. Isso hoje isso já caiu até de moda, eu não sei nem por que eu estou falando isso. Eu estou antiquado mesmo, né? Vamos lá. Então, por causa da transgressão de Judá, por causa do pecado do meu povo, eu vou ficar até o verso 7, tá, irmãos, nesta noite, e a gente continua na próxima semana, tá? Amém. O pecado de Judá não é Samaria? Quais são os altares de Judá? Não é em Jerusalém? Olha isso, pergunta retórica, ele pergunta e responde. Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra para plantar vinhas. Atirarei suas pedras no vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas. Todos os seus ganhos imorais serão queimados no fogo. Destruirei todos os seus ídolos, porque os ajuntou pelo salário de prostituta e voltarão a servir de salário de prostituta. Lembra que eu falei da expressão transgressão? Ele está dizendo isso. Eles fizeram e vão voltar a fazer, porque o coração já é transgressor. Ele é treinado para o mal, ele já ficou habilidoso na arte de fazer, de pecar, de transgredir. Então coração, mente, tá? Coração aqui para o judeu, eu queria falar isso também, eu já falei, mas é sempre bom lembrar, né? Lembra na escola? Se a professora falar com você só uma vez, né? Criança, ela fica quantas semanas até pegar depois o B, né? Fica e faz o A de um jeito, o A de outro, Quando a criança entende o que é o A de todas as formas, é que ela pula para a letra
letra B. É assim ou não é? Tem professor aqui que já mencionou para criança aqui? Não é assim? Não tem não, professor aqui não? Mencionou para criança não? Para minha surpresa não. Então, A, para depois vir o B, não é isso? Pois bem, por causa da transgressão do meu povo. A, B, mas eu estou falando do ABC. É verdade. E aí, tá vendo? É uma prova que eu fugi da escola. Ela falou, não é o A e o B, é o A e o E. Verdade, primeiro as vogais, depois as consoantes. Obrigado. Então a gente pode observar justamente isso. A questão da progressão do coração treinado a fazer. Treinado a fazer o mal é treinado. Eles queimarão. Olha, o que Deus está dizendo? Eles adquiriram isso com salário, com dinheiro indevido, com salário de prostituta, que era com a questão da prostituição da época, e eles ganhavam dinheiro com isso. E Deuteronômio tem uma lei, infelizmente o Brasil botou uma lei agora, até carteira assinada, né? Mas Deuteronômio fala que vender o seu corpo, parte do seu corpo, é abominável ao Senhor, é maldito, né? Mas quiseram fazer disso uma profissão. Então ele está dizendo que o ganho é indevido. O ganho é indevido e todos os ídolos. Deus não fala ídolos apenas, todos os ídolos. Ele fala todos os seus ídolos, dando posse à pessoa aquilo que ela tem. Pode ter algo perto de você e você dizer que não é seu. Tá aqui, não é meu não. Está comigo, mas não é meu. Mas os ídolos, Deus sabia, esses ídolos são seus. Os seus ídolos. E eles vão voltar a fazer isso, porque o coração está treinado para isso. Eles não param. Destruirei todos os seus ídolos, porque o ajuntou pelo salário de prostituta. Olha aí a conclusão do verso 7, onde vamos encerrar. E voltarão a servir de salário de novo. Fez e faz de novo. Fez e ainda fará. Por isso que Deus, Ele tem, e Deus de uma certa forma apresenta a sua expressão de juízo, de repúdio e de indignação. Não devemos nem ser pecadores, porque o sangue de Jesus nos justificou e nos purifica de todo pecado. Mas eu vou ter uma conversa séria com você agora. Se você é um transgressor, se você transgride, se você vive algum tipo de transgressão na sua vida, agora que eu expliquei direitinho o que é pecado e transgressão, faz o seguinte: é uma coisa que você não vai ter de você mesmo, é arrependimento. Você vai tentar produzir, mas ele não vai ser gerado. Mas você pede a Deus: coloca arrependimento em meu coração, Senhor, para eu me arrepender diante de Ti dos meus pecados. Senhor, é algo que eu já nem consigo mais me arrepender, eu não tenho nem mais cara para orar, para falar contigo. Põe um arrependimento profundo, põe um repúdio, põe um nojo disso no meu coração, Senhor. Para que o Senhor me liberte disso. Meu Deus. Para que você não experimente o juízo de Deus naquele grande dia. Porque todos comparecerão diante do juízo de Deus. Todos ressuscitarão. Todos ressuscitarão no dia do juízo. Sabe o que é todos? O homem mais perverso da terra, ele vai ressuscitar no dia do juízo. Vai ressurgir do pó. Toda a humanidade. Só que umas vão ouvir: entra bendita de meu Pai para o reino que te foi preparado desde a fundação do mundo. E outras vão ouvir: apartai-vos de mim, maldito, porque eu nunca conheci vocês. Andou a vida toda sem conhecer Jesus, no dia do juízo quer que Jesus conheça. Jesus, lembra de mim? Não lembro não, tu nunca lembrou de mim, nunca me conheceu. Que Deus nos abençoe, que seja uma noite de reflexão na minha e na tua vida. O porquê que Deus desceu do seu trono. Por que Deus, segundo Miqueias, e Miqueias corre à frente para avisar. Já viu? O irmão está no campo, o irmão, meu pai está vindo aí. Eita, é mesmo que falar do juízo, né? Minha mãe está vindo.
indo aí. Então, Miqueias, ele meio que vai à frente avisar: olha, eu vi, não foi ninguém que me contou. E quando ele diz no verso 2, ouvi, eu esqueci desse detalhe, ouvir não é de ouvir. Esse ouvir é um termo que eles usam, que é ouvir e praticar. Não é só ouvir de dar atenção, ouçam. Quando ele fala ouve a palavra de Deus, é ouça e pratique. Está embutido. Toda vez que você ouve a palavra de Deus, é ouvir e praticar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Glória a Deus. Senhor, o Senhor conhece a nossa vida e o nosso coração. Aleluia. Estamos aqui diante do teu altar nesta noite. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Aquele que diz que não tem pecado, já cometeu pecado. Mas eu te peço, Senhor, que o Senhor perdoe o transgressor, que o Senhor perdoe a transgressão, que o Senhor perdoe aqueles que pecam de forma deliberada. Aqui no capítulo 2 ele já vai iniciar dizendo: aquele que maquina o mal contra o seu próximo deitado em sua cama. Ó Deus, tenha misericórdia, ó Pai, faz ele se arrepender do mal que está tramando, porque o Senhor é um Deus que se arrepende do mal que trama contra nós todos os dias pelas tuas misericórdias, Senhor. Põe arrependimento no coração daquele homem mau, fraudulento, que já está dormindo com um assalto planejado. Faz dar errado, Senhor, em nome de Jesus. Faz com que ele retroceda. Aqueles latrocidas, ó Pai, que logo mais, daqui a algumas horas, 5, 4 horas da manhã, estarão no ponto, levando bolsa, levando celular, ceifando vidas, Senhor. Ó Deus, repreende, ó Pai, o transgressor. Repreende a transgressão no meio da tua igreja, que é a vontade deliberada de pecar, pelo prazer de pecar. É pular a cerca sabendo o que está dizendo para não pular. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. E o Senhor que conhece cada coração, o Senhor que conhece cada mente, que não retribua, pelo menos hoje, Senhor, cada um segundo as suas obras, não, porque ninguém irá adotar, Senhor. O Senhor vai retribuir no dia do juízo cada um segundo as suas obras, mas por enquanto, ó Pai, eu te peço, não faz isso não. Por enquanto, como Jeremias diz em Lamentações, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia do teu povo. Ó Deus, se tinha alguém aqui nesta noite, ó Pai, com algum intento maligno em seu coração após o culto, se tinha alguém com algum intento perverso, mau, retrocede, retroage, ó Pai, nessa situação. E nos abençoe e abençoe o teu povo. Eu digo, caso houver, mas se não tiver, a glória é tua do mesmo jeito. Amém. Amém, Senhor. Só o Senhor conhece. Verdade, Deus. Então, ó Pai, muito obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o poder e as doces eternas consolações do Espírito Santo esteja sobre a tua linda e amada igreja, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E toda a igreja diz: Amém.